luz no altar. Amém, queridos, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, eleve o seu coração a Deus nessa hora. Amado Pai, obrigado por essa viração de dia, por cada pessoa que nesse momento está, Senhor, participando remotamente desse culto, Senhor. Vem, Senhor, em nome de Jesus, visitar cada lar. Vem, Senhor, envia o Teu Santo Espírito, que a unidade nele, no Teu Espírito, seja o que nos une, ó Pai. No nome santo de Jesus, vem dirigir cada momento que nós estaremos vivendo, neste culto que nós dedicamos a Ti. Apesar da dificuldade, Senhor, pela qual nós estamos passando recentemente, nós queremos prestar um culto agradável ao nosso Deus. Portanto, Pai, nesse instante eu ainda te imploro, que apesar de mim, criatura humana e falha, Tu envies o Teu Santo Espírito e venhas fazer bem-aventuradas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração diante da Tua face. Ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Eu vou fazer mais uma vez a leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 29, dos versos 11 ao 13, e diz assim a Sagrada Escritura: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Palavras do Senhor, damos graças a Deus. Meus amados, a graça e a paz do Senhor a todos. Que Deus esteja visitando, assim como eu pedi na oração, suas casas nessa hora. Queridos, momentos como esse que nós estamos vivendo, nós acabamos ficando assim numa situação muito complicada. Nós, num tempo como esse de quarentena, nos sentimos em muitos aspectos encarcerados, presos. Ainda que nós não tenhamos cometido nenhum delito, de fato, nos sentimos assim. E aí a gente começa a andar de um canto para o outro, procurando um novo ambiente dentro de casa, e percebemos que não há um novo lugar, ambiente. Parece que nesses dias a casa, por maior que seja, ela encolhe, já não nos cabe mais. É uma agonia, uma insatisfação. A gente fica sem lugar. Se a gente senta, incomoda, não tem mais posição. Se a gente deita, idem. Nós vamos ficando chateados, mal-humorados, irritadiços. São muitas as dificuldades. E para aqueles que têm filhos e de repente têm um cuidado maior com eles, uma certa noção, não é, do dano que muitas vezes os eletrônicos causam, aí procura ali dosar mais o tempo que os meninos eles ficam com jogos, com vídeo, né, internet, computador, enfim, os celulares, e aí tenta dosar aquilo à custa de muito estresse, de muito protesto.
Afinal, estamos todos ali naquele mesmo barco, naquela mesma situação. E é muita coisa, viu, que acaba tomando conta do coração da gente. Ficamos assim, numa situação complicada. E as coisas também começam a faltar. Aqui e ali a gente tem que sair, muito embora a recomendação do nosso governo, do nosso governador e de tantos outros aí seja, fique em casa. Mas a gente precisamos reabastecer para aqueles que podem. E para aqueles que trabalham na informalidade. E para aqueles que trabalham durante o dia para levar alguma coisa à noite para casa. Olha, essa é uma situação bem complicada. Esses dias eu vi um vídeo lá em Recife de um cidadão vendo a sua mercadoria sendo levada por funcionários da prefeitura, e aquele homem angustiado, pai de família, ele num ato desesperado, ele vai, enfrenta aqueles homens da prefeitura que de uma maneira muito dura, incisiva, o detém para que ele não os impedisse de levar as suas mercadorias, frutas, verduras, o veículo que ele usava para alimentar a sua família. E de uma maneira até, sim, também porque eles foram se defender daquele ataque feroz, violento, eles o subjugaram e ele foi levado por amigos, familiares que estavam ali, numa cena muito triste. Olha, não pense que isso é um fato isolado. Está acontecendo em muitos lugares. Nós vemos uma situação muito complicada. Nós vemos pessoas começarem a perceber que a dificuldade está batendo. Quem sabe se de repente você, profissional liberal, talvez não tenha conseguido fazer um fundo de emergência, e aí você começa a perceber que aquela sua poupança não vai ser suficiente se essa quarentena durar mais tempo. As contas vão chegando, não param, e isso tudo vai mexendo com a gente. Se você ainda não caiu em si, mas a ficha aos poucos está caindo, de repente você, funcionário público, que pensa, vai estar lá todo mês. Aí você de repente cai em cima e pensa, mas se ninguém trabalha, o governo não arrecada. Se o governo não arrecada, como é que fica o meu salário? Enfim, nós acabamos vendo que essa situação vai se avolumando, vai se agigantando, devido a essa enfermidade, esse vírus que chegou. E talvez alguém diga, como Jó, o mal que me assombrava me atingiu. Olha que coisa. Pesa. A gente fica assim, poxa vida, será possível? A gente acaba se sentindo meio que esquecido. Como é que Deus faz isso comigo? Deus não lembra de mim. Será que Deus não está vendo o meu sofrimento, a situação que eu estou passando? O fato é, meus queridos, que todos nós estamos no mesmo barco.
Nós estamos na mesma situação. Uns com maior provisão e outros não. Mas, de modo geral, é assim que nós nos sentimos, encarcerados, prisioneiros. Mas a maior de todas as prisões é a prisão existencial. É nós estarmos presos dentro de nós mesmos, no nosso egocentrismo, olhando só para nós, nessa coisa de autopiedade. Não que você não esteja sofrendo, não que eu não esteja sofrendo, não é isso. Mas o problema é que, apesar de estarmos vivendo uma calamidade pública, apesar de nós estarmos vivendo uma situação que é geral, nós acabamos muitas vezes só olhando para nós, para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, para o que eu estou passando. E é preciso a gente romper essa nossa bolha territorial, é preciso a gente romper esse nosso egocentrismo, é preciso nós sermos livres muitas vezes de nós mesmos. Deixa eu dizer uma coisa a você, preste atenção em nome de Jesus. Por mais que em muitos momentos da vida você diga, Deus esqueceu de mim, Deus não está me vendo, Deus não está se importando. Por mais que de repente a situação à sua volta, todas as circunstâncias que estão à sua volta digam isso para você, eu quero que você entenda uma coisa: Deus não esqueceu do seu povo. Deus não abandonou o seu povo. Deus, Ele sempre virá em socorro do seu povo. Deus não esqueceu do seu povo. Entenda isso. Porque muitas vezes, nos momentos de angústia, nesse claustro que nós estamos vivendo, nós pensamos isso, que Deus não se importa, que Deus não está preocupado, que Deus não está me vendo. Ele sempre olha para nós. Ele não nos deixa só, não desampara o seu povo. Agora, nós temos várias reações diante das situações que nos cercam. Nós não fomos feitos em série, como numa fábrica, numa linha de montagem. Cada um é diferente. E cada um percebe as coisas à sua volta de uma maneira diferente. A partir do nosso DNA, olha, ninguém tem um igual. Não somos clones, não temos clones. Você já imaginou que coisa tão fantástica? Deus não criou uma só pessoa igual. Podemos ser parecidos, mas nunca iguais. Deus colocou isso na gente. Então tem gente que diante das situações vão reagir de diversas maneiras. Existem aqueles que de repente vão ver a situação à sua volta e que vão reagir bem, vão aguentar. Existem aqueles que vão ficar muito angustiados, querendo fazer alguma coisa, reagir, ou diria até agir, sair do lugar, se mover para que de alguma maneira as coisas aconteçam, e não estão podendo. Existem aqueles que vão se entrar em desespero, vão surtar pela situação. E existem aqueles que diante da mesma situação vão auxiliar aos que surtaram e trazê-los de volta ao equilíbrio. Então cada pessoa, ela reage diferente às diversas situações,
por mais que sejam semelhantes as situações, mas cada um vai reagir de uma maneira diferente. Mas haja o que houver, venha o que vier. Isso é uma verdade. Deus nunca esqueceu do seu povo. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de mim. O nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo. Não nos abandonou. Eu lembro daquele momento histórico na vida do povo de Deus, quando Moisés, ele vê a sarça ardendo, aquele arbusto pegando fogo, mas não era consumido. E naquele instante, então, ele escuta uma voz, ele está espantado com aquilo tudo, e ele escuta uma voz que vem ali daquela sarça ardendo e que diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o solo que pisas é terra santa. Ele apressadamente vai tirar as suas sandálias e ele diz: quem é? E aquela majestosa voz que ecoa da eternidade e adentra o tempo e o espaço, ela diz: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus é o mesmo. Deus não mudou. E que coisa tão maravilhosa e tão especial. Deus diz a esse seu servo: eu ouvi o clamor do meu povo desde a terra do Egito, e chegou a hora de enviar o libertador. Olha, você já imaginou? Deus está dizendo que Ele escuta o clamor do seu povo. Deus não esqueceu de mim, nem de você. Deus não esqueceu do seu povo. Deus não esqueceu da nossa nação. Mas nós estamos por demais olhando para o problema. Nós estamos olhando demais para nós mesmos, para as nossas dificuldades, para os nossos dilemas, para os nossos desesperos, para as nossas angústias, para o nosso cárcere privado, para o nosso cárcere existencial. Nós estamos dizendo o tempo todo a Deus: mas meu Deus, esse problema, livra, Senhor, vai, Senhor. A gente está dizendo o tempo todo a Deus que problema enorme nós temos passado, que dificuldade colossal nós temos vivido. Eu, desde muito cedo, sentado ali nos bancos da Catedral da Santíssima Trindade em Recife, ouvia do meu pastor em muitos momentos ele dizia o seguinte: não diga ao seu Deus o tamanho do seu problema. Diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Mas a gente fica muitas vezes assustado, perplexo. E a gente agiganta as coisas à nossa volta. Muitas vezes tornando o problema muito maior do que de fato ele é. E o que é um vírus para Deus? O que é uma enfermidade para Deus? Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o médico dos médicos, Ele é o autor e o consumador, Ele é o início e o fim. Jesus, Jesus é aquele que tem um nome que está acima de todo nome. E a esse nome foi dado autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. E se Deus fez isso com Moisés,
ainda quando nem havia lei. Avalie agora que eu e você vivemos no tempo da graça de Jesus. Muito maior poder desprendeu o Senhor em nosso favor. E é nesse nome que está a solução de toda a nossa problemática. É nesse nome que está a resolução do nosso problema, a cura das nossas doenças. No nome de Jesus. Mas são tantas coisas que nos chegam. A gente fica angustiado, é tanta notícia ruim. Olha como o povo gosta de passar notícia ruim. Parece que o caos se instala à nossa volta. As circunstâncias não são favoráveis. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu dessa maneira que eu estou descrevendo as coisas? Já bateu em você um desânimo, medo? O medo da morte, o medo de perder alguém que de repente, ainda que você de repente tenha plena saúde, uma imunidade boa, mas de perder alguém que você sabe que na sua família, algum amado seu, ele de repente está dentro do grupo de risco. Às vezes você tem que sair, né? Como eu disse, para trazer o mantimento para casa. E aí procura tomar todos os cuidados para que esse amado, amadas seus, venham a ser preservados. A gente escuta tanta coisa desastrosa. Olha, desde que eu era pequeno, a gente cantava uma música que o refrão dela dizia: não, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. As circunstâncias não são maiores que Deus. Não olhe as circunstâncias à sua volta. Pare de dizer ao seu Deus o tamanho do seu problema. Diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Porque esse Deus maravilhoso é um Deus que Ele quer, primeiro, relacionar-se conosco. Quer ter comunhão conosco, intimidade profunda. É um Deus que projeta acerca das nossas vidas. É um Deus que não nos deixa só, que nunca nos desampara. É um Deus que sonha conosco, que pensa em nós. Olha, essa história de Deus, Ele escutar o clamor do seu povo, chega, emociona. E olha o que Deus diz para mim e para você, povo de Deus. Ele diz que tem pensamentos, Ele pensa sobre nós. Ele tem pensamentos ao nosso respeito, ou seja, Ele tem projeto para mim e para a sua vida. E esses projetos são excelentes. E esses projetos não são projetos momentâneos. Existe um motivo, um sentido para eu e você estarmos aqui, nessa terra. Você não veio à terra de férias. O Senhor não colocou você aqui para você fazer peso em cima da terra. Existe um sentido para isso, um motivo. Precisamos tornar Jesus manifesto de todas as maneiras. E o projeto de Deus, ele diz respeito a um fim, um objetivo. A palavra diz: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Paulo entendeu isso
quando ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Deus tem um projeto para mim e para a sua vida. E quando eu falo de fim, queridos, eu não estou falando de morte, porque aqueles que conhecem a Deus não conhecerão morte. Quer dizer que a gente vai virar tudo imortal? A gente não vai morrer? Para nós, a morte é diferente. Como disse Jesus, é um abrir e fechar de olhos. Mas eu falo no sentido de um legado. Sabe por quê? Legado. A gente corre atrás de tantas coisas. Olha aí o egocentrismo de novo. Olha aí a vista das circunstâncias à volta de novo. Que a gente quer construir, a gente quer acumular, juntar, a gente quer deixar patrimônio para os nossos amados. Existe mal nisso? Não. Não é mal. É até interessante, que coisa boa, seria o ideal que todos pudessem deixar de alguma maneira bem, ou ajudar com a sua ida também, os seus amados, a sua família. Não é que isso é mal, é que isso não é o principal. Muito mais importante do que uma herança é um legado. A herança, ela pode ser consumida por um herdeiro que não administra bem. Pode ser desperdiçada, se acaba. Mas o legado, ele dura por gerações e gerações. Ele permanece, ele continua, porque é o exemplo daquilo que se construiu. Muito mais do que paredes. Olha, Deus diz que Ele quer nos dar um fim de paz. Um fim que nós desejamos. Ninguém quer acabar mal, coisa nenhuma, história nenhuma. Você há de convir comigo, a gente quer acabar bem. Eu gostaria de deixar um bom legado para os meus filhos e, se Deus permitir, netos. Eu gostaria de deixar o legado de servidão a Deus, legado de alguém que buscou honrar a palavra de Deus e não relativizou, mas com toda a dedicação se entregou a Deus. O legado de alguém que, ainda que venha a passar privações na vida, não se dobrou, mas perseverou na caminhada. O legado de alguém que, pelo testemunho de vida, ainda que a vida tenha sido dura e difícil, não deu motivos para que os filhos se revoltassem por causa do ministério ao qual Deus chamou, mas pelo contrário, ainda que a vida de repente venha a ser dura, que eles se espelhem e possam seguir resistindo a tudo, para que o nome do Senhor seja honrado de todas as maneiras. O legado de alguém que não se rende, que não se entrega, mas que persevera na palavra de Deus. E isso faz toda a diferença. Alguém que não se rende ao pecado, às mentiras do presente século, a uma sociedade corrompida, com tantos pensamentos, filosofias, tão longe da palavra de Deus. Um fim
que traz sentido a toda uma existência. É um legado que se deixa. Deus tem projeto para mim e para você. Devemos tornar Jesus manifesto de todas as maneiras. E ele diz aqui que ele quer dar um fim que não é de mal, mas é de paz. E ele diz o seguinte: então me invocareis. Olha, gente, isso é tão especial, porque invocar é diferente de evocar. Invocar é você trazer para dentro de você, é você sair do trono da sua vida, da sua existência, é você colocar Deus no lugar que lhe é devido, o lugar que verdadeiramente cabe ao Senhor, é entronizar Deus. Então me invocareis, diz o Senhor, e ireis, é sair da sua zona de conforto. Mas bispo, eu não estou confortável, eu estou angustiado, eu estou perplexo com as coisas que têm acontecido, eu estou desestruturado, eu estou vendo tudo ir. Poxa, você continua preso em você mesmo. O mais confortável nessa situação é você tomar essa atitude. Para. Volte-se para Deus. Rompa essa barreira. Levanta a cabeça. Olha, eu já escutei muita gente dizer para mim que chegou ao fundo do poço. E eu sempre percebi uma coisa boa com relação ao fundo do poço. Que se você não caiu lá dentro com uma pá para ficar olhando para baixo e cavar mais ainda, basta você fazer o exercício de olhar para cima e você vai ver a saída. E meu amado, minha amada, não existe buraco tão fundo que o braço de Deus não consiga alcançar. Não existe. Você pode ter caído a profundidade que for. Como diz a Escritura, ainda que eu suba o mais alto monte, ou desça o mais profundo abismo, o Senhor está lá. Sai desse egocentrismo, sai dessa tua caixa, sai desse cárcere existencial. Há um Deus que te ama e olha para você. Sai da caverna, da obscuridade, vem para a luz. Olha para fora. Existe um Deus que te ama. E Ele continua dizendo: orareis a mim e eu vos ouvirei. Louvado seja o teu nome, Deus. Que coisa maravilhosa saber que Deus nos ouve. São inúmeros os fatos que mostram que a mão de Deus está estendida sobre nós. Ele nos ouve. Ele ouve a oração do seu povo, Ele não abandonou o seu povo. E Ele está vindo em socorro do seu povo. Deus não está estático, Deus não está parado, Ele está vindo em nosso socorro. O Senhor já se levantou do seu trono, Ele já desnudou o seu braço e do céu Ele já ordenou a bênção. E Ele vai resgatar a sua noiva, Ele vai resgatar o seu povo. Ele vai nos livrar. Ah, bispo, e Deus Ele vai vir só para o povo dele e as outras pessoas. Eu já disse outra vez, nós somos uma nação que temos o nome de Jesus.
Deus, Ele vem em nosso socorro. Mas como a chuva vem sobre bons, maus, justos e injustos, e o sol, da mesma forma, como disse o nosso Senhor, porque nós seremos abençoados, estamos sendo, porque Deus abençoa, abençoou e abençoará o seu povo. Deus cuida, cuidou e cuidará do seu povo. Aqueles que estiverem à nossa volta serão agraciados pela bênção que Deus está trazendo para mim e para você. Porque somos o povo dele e somos veículo da graça e da bênção do Senhor, aonde quer que nós estejamos. Mas não podemos agir como os outros, não podemos agir como os povos à nossa volta. Nós precisamos crer em Deus, nós precisamos ter fé em Deus, nós precisamos parar de falar dessa coisa minúscula, invisível aos olhos, como se fosse o terror que nos assombra. Diga o seu problema, o tamanho do seu Deus. Não trema, não tema, a não ser diante do Senhor, porque é terrível nas batalhas, e Ele está lutando a nosso favor. E diz o Senhor ainda: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eis um Deus que quer ser encontrado, eis um Deus que quer se relacionar comigo e com você, eis um Deus que nos ama, não nos deixa só, nunca desampara. Pelo contrário, Ele quer ter esse relacionamento estreito, Ele quer ter esse relacionamento intenso. Mas a gente está olhando muito para o lado errado. Nossos olhos não estão fitos no Senhor. Nossa atenção não tem estado nele, mas nessa minúscula esfera cheia de tentáculozinhos pequenininhos, nesse monstrinho que assombra as nações, estremecer os reinos, Ele faz. Mas maior que tudo isso é Deus, que criou todas as coisas. Ele está dizendo aqui: me busquem, eu vou me manifestar a vocês, eu vou manifestar o meu socorro, a minha aliança, o meu amor. Vocês vão me encontrar porque eu quero me apresentar, eu quero entrar na sua vida. Eu quero mudar toda ela. Não importa a situação que você está vivendo agora, a dor que você está passando, não importa de maneira nenhuma o seu estado psicológico. E eu digo não importa no sentido de que nada disso vai ser maior do que Deus ou um empecilho para que Ele haja na sua vida. Não importa no sentido de que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. No sentido de que quando você compreender o que essa palavra diz e o que ela está dizendo tudo vai passar. No momento em que Deus for tudo que você tem. No momento em que Deus for tudo que você precisa, que eu preciso, que a nossa nação precisa, que o povo dele precisa, vai passar. Porque toda circunstância, seja ela qual for, está na palma da mão do Altíssimo e só dura enquanto Ele permitir. Mas quando Ele disser, acabou, chega,
um riso vai aformosear o nosso rosto. E um cântico vai vir de dentro da nossa alma. E nós vamos exultar na presença do Altíssimo. Vamos voltar à sua casa. E vamos adorar Ele como uma grande família. Na casa do Senhor, ao Rei da Glória. Para de dizer ao problema o quanto ele é grande. E para de dizer a Deus que é enorme esse problema. Maior é Deus. Por isso, em nome de Jesus, no nome daquele que tem um nome acima de todo nome, eu digo a toda angústia, vai embora. Deixa o meu povo, deixa o povo de Deus em paz. Eu digo, a todo medo, bate em retirada. Porque o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Eu digo, a Covid-19, coronavírus, qual o nome que ele tiver, é só um nome, e Jesus tem um nome acima de todo. Vai embora. Bate em retirada e não volte. Porque maior é o Senhor. Maior do que toda e qualquer circunstância. Nenhuma circunstância vai me abater e vai lhe abater. Nenhuma situação vai roubar a nossa alegria. Nenhuma situação vai tirar as nossas forças. Porque a nossa força está em Deus. A alegria nossa está em Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Se dobrem as circunstâncias, se dobrem todas as situações adversas, porque vem vindo o Rei da Glória. E o Senhor, Ele há de sarar o nosso povo. Sai desse cárcere existencial. Olha para Deus, que te ama, que não te deixa só, não desampara o seu povo. Lá vem o Senhor. A sua bênção já está chegando. Creia, não duvide. Vai passar mais rápido do que você imagina. E quem sabe, em nome de Jesus, quem sabe, Deus não nos dará uma Páscoa para celebrarmos juntos, na presença dEle. Isso não é difícil para Deus. Peça a Ele, creia, que Deus abençoe a nossa nação. Não tema. Não trema. Deus ouviu o clamor do seu povo. Ele ouviu o clamor do seu povo na Ásia. Ele ouviu o clamor do seu povo na Europa, na África, nas Américas. Deus ouviu o clamor do seu povo no Brasil. Deus ouviu o clamor do seu povo em Pernambuco. Vem, Senhor, mostra o teu poder, mostra, Senhor, a tua face ao teu povo, que todo joelho se dobre, que toda língua confesse, Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Que Deus os abençoe, louvemos ao Senhor.